tá? E, assim como na última aula, a ideia é seguir aquele mesmo modelo. Então, qualquer dúvida, qualquer momento, só perguntar, beleza? Vou estar de olho aqui no chat. E hoje a gente vai entender um pouquinho como funciona o pacote Pandas. Tranquilo? Então, bora lá. Bom, o que é o Pandas? O Pandas é a biblioteca que fornece uma estrutura de dados rápida e flexível para trabalhar com dados relacionais ou dados rotulados. E, sendo assim, a principal ferramenta para manipulação e análise quando a gente está falando de computação científica em Python. Aqui eu listei algumas funcionalidades por que utilizar a biblioteca Pandas. Dentre todas, existe uma gestão de mutabilidade de tamanho, facilitando a inserção e exclusão de dados. Tem uma alta flexibilidade, permitindo fazer diferentes funções de agregação, combinação, transformação no seu conjunto de dados. E com uma indexação sofisticada, para facilitar a interpretação desses dados. E, claro, tem muitas outras, mas também é simples manipular dados ausentes, fazer a transformação de variáveis numéricas, categóricas, como a gente vai ver um pouquinho, na verdade, não vai ver essa parte de variáveis, tratamento de dados hoje, mas na próxima semana. A gente vai entender um pouquinho das funções básicas. Bom, como é estruturada a biblioteca Pandas? Basicamente, tem dois tipos de dados. A gente pode pensar uma série e um data frame. A série é como se fosse um array unidimensional de mesmo tipo. Portanto, é uma identificação homogênea. Já um data frame é como se fosse uma estrutura bidimensional, como se fosse uma tabela no Excel, onde você pode, cada coluna, ter dados de diferentes tipos. Todo esse material vai estar disponível, já está disponível no GitHub. Como eu preparei uma parte mais prática e adicionei de última hora esses slides, à medida do tempo, a gente vai refinando o material e adicionando mais conteúdo, beleza? Bom, primeiros passos. Para importar a biblioteca, você baixa com sua gestão de pacotes, seja ela o Condas ou o Pimp. Eu utilizo import pandas com um alias PD, normalmente para simplificar. Nós podemos ler arquivos de diferentes formas, com a função read CSV, read XSV, o arquivo do Excel. Tem uma série de formatos, TXT, HTML. Para você entender um pouquinho como está a estrutura de dados, você pode ver o cabeçalho. Então, com a função read head, você consegue ver os primeiros itens da lista, um parâmetro, e gerar um relatório estatístico através da função describe. Todas essas funções a gente vai ver logo mais na parte prática. Se tiver alguma dúvida, é só mandar. Bom, como eu falei, tem dois elementos básicos. A primeira é séries, que é a unidade básica. Você pode criar uma série temporal, mas aqui, para dar um exemplo, eu criei uma série de notas. Então, para você criar, você usa pd.séries e passa o array que você quiser. Então, aqui a gente pode ver, não sei se está na caneta, mas aqui no canto superior direito, tem qual é o retorno das séries, e você pode adicionar os rótulos para identificar. Por padrão, o Pandas vai inserir um tipo de ID único, automaticamente, mas se você quiser, você pode colocar qualquer dado, e você pode mudar qual vai ser o rótulo mediante a análise que você deseja fazer. Então, aqui nesse segundo exemplo, eu só adicionei uns nomes aleatórios. Eu fui lembrando de conhecidos que estão participando.
E para acessar elemento, tem algumas maneiras. Você pode pegar o índice, quando a gente está falando de séries, o índice como se fosse um array normal, começando em 0. Ou você, se você estiver trabalhando com rótulos, você pode passar o rótulo que você quer. E ele vai retornar o valor. Tem uma série de métodos, que eu não entrei nesses slides, mas funcionam tanto para a série quanto data frame. E cada série tem 2 atributos principais, os seus valores associados e os seus endereços, os rótulos indexes. É verdade, mano. Data frame. Para criar um data frame, como é de esperar, pd.dataframe, você passa um dicionário, então um conjunto de chave e valor, e aqui eu tentei pegar o mesmo exemplo, então eu só adicionei uma coluna alunos, notas NumPy e pandas, a criatividade estava baixa nesse momento, e retorna a tabelinha bonitinha para a gente trabalhar. Qual a forma de você acessar os seus valores? Tem 2. Você pode, como se fosse, como falado para séries rotuladas, você pode colocar o nome da coluna que você quiser, então ele vai retornar a série respectiva àquela coluna. Então, no exemplo, eu coloquei DF notas pandas, ele retornou a série de notas pandas com tipo associado. Ou então você pode usar a notação de objeto. Então, eu quero utilizar o ponto notas pandas. Dependendo da função, eu não sei de cabeça exatamente quais a distinção, mas normalmente a notação com colchete é mais abrangente do que a da, falar assim, acessando como objeto. Beleza? E uma função útil, uma das tantas, é o sort values, que permite você ordenar os dados com base em alguma coluna. Então, aqui eu ordenei as notas em relação, eu ordenei a tabela, as prioridades em relação à coluna notas pandas. Alguma dúvida? Não? Beleza. Bom, eu falei como acessar os elementos, as colunas, para retornar uma série, mas se quiser falar de uma indexação de uma forma mais geral, nós temos 2 métodos para fazer essa indexação. Um deles é utilizando o iLock, que é um método que retorna, você pode colocar linha ou coluna. Aqui, nesse exemplo, eu queria retornar a linha do terceiro elemento. Então, como começa em 0, aqui vai retornar toda a linha. Se eu colocasse um segundo elemento, seria a coluna respectiva. Um detalhe aqui, com a iLock a gente está sempre buscando o elemento na tabela por um índice absoluto. Uma forma mais inteligente e generalizável é utilizar o lock, que é localizar a linha por rótulo, ou por uma função booleana. Então, nesse exemplo, eu passei uma função onde eu peço para localizar os elementos onde, dentro da estrutura de dados, coluna, alunos, seja igual a man. Então, isso vai localizar qual dentro de todas as linhas de alunos, qual é igual a man e retornar essa coluna. Beleza? Falando de visualização, o pacote Pandas utiliza boa parte dos plots de uma outra biblioteca bastante utilizada, mas que a gente não prepara o material, que é o matplotlib. Então, aqui eu plotei o Scarta, basta utilizar df.plot, você acessa boa parte das funções de plot disponível na biblioteca matplotlib. E aqui, para ilustrar, eu usei Scarta fazendo o plot do notas NumPy pela nota pandas.
que é esse primeiro gráfico. Uma outra forma bem útil para você interpretar os seus dados é a partir de histograma, para ver como eles estão distribuídos, já permite você ter alguns insights. Então, basta você selecionar a coluna, se você quiser que seja de toda a sua estrutura de dados, e usar o método HIST, certo? Para esse exemplo que eu coloquei não é tão útil, mas se não tem alguma dúvida, vamos ir para a parte prática, onde a gente vai rever tudo isso e aprofundar um pouco. Alguma dúvida? Como a apresentação está no GitHub, aqui eu coloquei uma lista aqui, um cheat list, assim como na última aula, que resume um pouquinho do que eu falei, e adiciona algumas coisas que a gente vai ver na parte prática. Bom, deixa eu compartilhar o arquivo, janela, Triopano escolar. Estou conseguindo enxergar? Beleza. Deve zoom, vou dar o zoom. O link do Colab para você abrir. Tá, porra. Beleza. Tá dando para ler? Beleza. Então, eu já mandei em cima o link do Colab. Se vocês quiserem copiar, é só ir em arquivos, salvar uma cópia no Drive. E para esse tutorial, a gente vai ver um pouquinho sobre leitura de arquivos, a descrição estatística, ver o que foi apresentado de indexação e, a partir daí, começar a tirar alguns insights do conjunto. Aqui a gente vai estar trabalhando um conjunto de dados sobre Pokémons. Eu recuperei no site Kaggle, um excelente site para competições em ciência de dados, onde tem uma grande variedade de datasets disponíveis para você trabalhar. Com isso a gente vai ver, trabalhando nesses dados, a gente vai ver como reorganizar, filtrar, reagrupar e salvando um pouquinho. Eu coloquei alguns tutoriais para quem quiser se aprofundar depois. E primeira coisa, importar. Pandas aqui eu coloquei no Py, mas se não me engano nem vai utilizar. Tem Matplotlib. Bom, eu não coloquei na apresentação, mas a gente pode criar uma série temporal. Aqui eu plotei 2 chips, série de notas, um dado não definido. O NumPy vai sempre tratar como, ou NumPy não, o Pandas sempre vai tratar como não. E a gente pode muito bem trabalhar com séries temporais. Aqui eu coloquei NumPy para gerar um número aleatório. Bom, lendo arquivo. Trabalhando no Colab, você pode tanto baixar quanto fazer o upload dos seus arquivos, podendo até montar uma pasta do Drive para você ter acesso. Aqui eu dei um upload desse conjunto de dados em um CSV, que é um arquivo salvo com ponto e vírgula, basicamente, como separate value. E para leitura, a gente pode utilizar o RAID CSV ou o Excel, se a gente estiver trabalhando, para visualizar um pouco do nosso conjunto de dados. Basicamente, ele vai ter o nome, tipo 1 e 2, HP, ataque e defesa, SP, velocidade, geração e se e um booleano para dizer se é lendário ou não. Temos 800 por 12 colunas. Como eu disse, se eu não quiser carregar todo V 3 elementos, eu posso utilizar a função head ou a função tail para ver os últimos itens, que já permite entender um pouquinho quais são os parâmetros, quais são os dados que a gente tem as colunas. E
podemos utilizar o operador slice para definir um subconjunto do nosso data frame. Podemos gerar o relatório estatístico básico a partir da função describe. Como eu não coloquei em uma coluna, ele vai pegar em todos os elementos. Então, a depender do tipo que dado, pode não ser muito interpretável na função describe, mas nesse caso aqui a gente já tem a média de cada coluna, o desvio padrão e algumas informações de quadrante, onde está representado 25%, 50%, mínimo, máximo. Lucas, Oi. rapidão, esses dados que você está mostrando aí são basicamente a gente executando esses comandos que estão aqui no Colab, no Research. Os dados... Calma aí, eu não entendi. Esse objeto DF aí é o do Pokémon CSV, não é isso? Isso. Eu carreguei, eu li os dados e adicionei a estrutura de um data frame. Basicamente, eu leio o arquivo e, a partir de um dicionário, eu crio essa tabela. Um pouco como a gente viu na apresentação. Ah, entendi. Não, porque eu já baixei aqui. Eu tinha esquecido minha senha do Kaggle, aí eu recuperei, baixei e aí estou rodando junto aqui. Tranquilo. Valeu. Então, a função describe permite um relatório que a gente também pode fazer o histograma. Aqui eu selecionei só o HP, para não ficar muito poluído. Eu poderia passar novamente, deixa eu mostrar uma boa prática. É sempre ver o que tem como parâmetro. Então, aqui, list, eu tenho uma série, eu passo os dados, posso escolher a coluna, linha, e o número de bins. Uma coisa útil quando a gente está falando de histograma é quantas delimitações vamos utilizar. Então, aqui eu vou passar, o quadrante utiliza 10, eu vou passar 20. Ah, não tem 20 nisso. Calma. Estranho. Ô, Lucas, você sabe como é que eu consigo plotar esse histograma se eu usar o terminal mesmo cru? Rapaz, eu nunca tentei no terminal. Ou não. Não. É porque esse é o quê? Matplotlib. Você tá... Oi? Você tá usando o PyCharm aí, é? Não, aqui eu estou utilizando o Colab. O próprio Colab. É porque o conceito é muito parecido, né? O Colab é um Jupyter Notebook da Google. Isso, era o Jupyter que eu queria falar. Então, exatamente. O conceito é muito parecido, tipo, mas eu não uso IDE não, entendeu? Então, sim, quando eu dei esse DF aí, HP, para plotar o histograma, né, ponto .hist de método, ele me retornou um objeto aqui, mas acabou que não plotou, entendeu, na tela. Eu queria ver, deixa eu dar uma pesquisada aqui para saber. Porque eu não vou ficar preso a essa ferramenta, entendeu? Se eu for rodar na minha máquina mesmo. Fale, Dan. Porque, tipo assim, ó, no Matplotlib ou no Colab ou qualquer coisa assim, ele usa um PyMagic que ele fala. Aí ele roda no modo interativo. Se você estiver rodando no terminal, você tem que dar um matplotlib.pyplot.show pra ele plotar naquela hora, sacou? Certo. Matplotlib.pyplot.show. Pyplot.show. Ah, não, é porque eu defini é PLT, né? PLT.pyplot, é isso? Porque a gente botou um ES lá em cima.
Eu não sei que eu não peguei o começo, eu não vi como é que tá aí, mas... Na verdade, já tem um PLT, então é PLT show. É isso, é porque a importação foi a importação com esse alias aí, PLT, entendeu? Então, PLT ponto show, vamos ver se vai. Não. Ah, Não foi? pronto, agora foi. PLT ponto show como método, né? Então, eu tô puxando como se fosse uma Isso. função. E aí, agora foi aqui, abriu essa porra, Dan. Valeuzão, obrigado, velho. Nada. Cara, porra, salvou aqui. É exatamente isso aí que deu. Valeu, valeu, galera. Obrigado. Pô. Bom, continuando. Indexação. Você pode utilizar o name, ou você pode passar uma lista. Se você passar um elemento, ele vai retornar uma série. Se você passar mais de uma coluna, ele retorna um data frame, certo? Então a gente pode particionar as colunas que a gente quiser. Antes eu tinha mostrado como selecionar e filtrar linhas. Falando um pouco de localização, aí eu já vou começar a parte de intuição. O iLock, eu disse, é absoluto. Então eu estou pegando a segunda linha, não, a terceira linha e a primeira coluna, Venosal. E com a iLock, como eu utilizo rótulos, ele já tem uma facilidade. Tem como exibir uma linha inteira? Para exibir linha, como eu mostrei antes, é só você utilizar o slice. Se eu quiser a linha 5. Calma. Vou fazer outro erro. Oxi. Ele funcionou com slice, mas não funcionou puro. Mas para você pegar uma linha com a iLock, é só você passar um único parâmetro. Ele retornaria uma série com todos os elementos. Depois eu vou investigar o porquê somente o número não foi. Bom, com o lock você utiliza rótulos. Então aqui o que eu estou pedindo para localizar data frame, a coluna de tipos sendo igual a... Deixa eu tirar primeiro essa parte aqui. Para simplificar. Estou pedindo para, dentro da parte de tipos, então olhando aqui o tipo, para comparar se ele é do tipo fogo. Então isso aqui vai retornar uma tabela, uma série de verdadeiros e falsos, e mediante a isso, eu vou recuperar essas linhas. Então, executando aqui, ele vai retornar todos os pokémons do tipo fogo. E como eu tinha colocado aqui para selecionar os 10 primeiros, uma vez que eu tenho essas linhas, eu posso utilizar novamente o operador slice para determinar quantos eu vou exibir. Certo? Então, só com o operador slice, com o ponto log, você já consegue extrair algumas informações bem interessantes. Se botar o ponto head também funciona de boa aí, né? Ou não? Ponto head, O método head. bora ver? Acredito que sim. Igual. Deu igual, né? Aham. Massa. Não, só pra saber mesmo, que aí vai que ele trata de outro jeito, valeu. É porque no Em vez de final, usar o lock também. A câmera tá aqui. Em vez de usar o lock, a gente podia só dar indexar, né? Como fez com o DF Type 1. Só colocasse DF, abre colchete, DF Type 1 igual a Fire. eu não entendi. Pode repetir, eu não consigo visualizar. Como assim, Dan? Em vez,
em vez de botar o df.lock, se eu só colocasse df, abre colchete e o resto também daria igualzinho, não é isso? Se fizesse assim, Se tirasse o ponto lock. A mesma coisa de baixo, só sem o ponto lock. não. Quer dizer, isso aqui é retornar toda a linha de todos os tipos. Não, mas o df, aí abre colchetes igualzinho, só tira o ponto lock e deixa o resto todo igual, todo igual. Copia essa foto toda pra ver. E tira só o ponto lock. Eu fiquei com essa dúvida agora que você falou. Faltou um df aí. Df, abre colchete, igualzinho de baixo, até o df de fora, o alto df. O ponto lock. Até a parte de fora também, entendeu? Aí, agora, isso aí. Porque quando você dá o slice assim, é a mesma coisa que o ponto lock. Ele chama o ponto lock. É igualzinho. Ah, porra, massa, não sabia não. Deixa mais. A legibilidade fica melhor no código. Tá. Entendi. Então, tipo, o operador slice passando função, ele já chamaria o ponto lock. Isso. Beleza. Uma coisa interessante, como sempre o retorno da maior parte das funções é um data frame, você pode ir encadeando. Então acaba, por exemplo, você utilizar o head. Acaba que independente, como o retorno é sempre a mesma estrutura, o mesmo objeto, a mesma classe, né? Você pode ir agregando as funções. Então, se você quiser iterar, tem um método interRows. Aqui a gente está recuperando cada index e linha. Um nome, beleza? Pode ser útil em algumas situações. E reorganizar. Se, por exemplo, eu quisesse arrumar em ordem decrescente, eu poderia utilizar def sort values, ataque. Eu estou passando a coluna que eu quero organizar. E ascende essa é crescente ou decrescente. Por padrão, ele é crescente. Por isso, o parceiro falso. O que mais? Podemos criar novas colunas a partir de uma atribuição. Então, aqui eu estou pedindo para criar uma coluna com o nome total. E nela eu estou fazendo uma soma do HP, ataque e defesa, SP, ataque e defesa e speed. Se eu plotar, ele adicionou. Pode ser assim, a atribuição, pode utilizar o método assign, onde você pode passar uma função anônima, uma função qualquer de atribuição para operar o próprio conjunto, a estrutura de dados, né? O que mais temos? Para deletar. Eu não entendi. Como é que ele já pegou, ele já somou os valores aí, só quando você deu DF-HP, por exemplo, ele já somou todos os valores de HP para o total ou não? Então, def total, eu estou pegando toda a série do HP e somando com as outras séries. Como é a mesma dimensão, ele soma tudo, monta a série e associa a estrutura de dados. Mas no caso não vai ser tipo assim, o que vai estar lá não vai ser o HP de todos os pokémons. Vai ser o HP de um, mais o ataque de um, mais a defesa de um, mais cada coisa assim, é isso? Exato, ele somou todas as linhas. Okay. Entendi. É porque eu estava imaginando o contrário, eu estava imaginando que no final ia aparecer uma nova linha com a soma do HP de todos os pokémons, ou a soma do ataque de todos os pokémons. Tá, seria um pouco diferente se eu quisesse fazer isso. Ô, Lucas, rapidão. Oi. Esse DF aí, interRows, eu achei mó treta isso. Que ele pega um index e ele pega a linha, né? Então, isso seria, sei lá, equivalente àquele enumerate do Python, sem usar
essa biblioteca, talvez, porque assim, eu tô vendo aí que você está fazendo um for fazendo atribuição nas duas variáveis, né? Pegando o index e pegando a linha, ou seja, você está indexando as linhas a partir da contagem natural do Python, né? Ou seja, de zero em diante aí. Eu fiquei curioso, deixa eu testar aqui qual é a classe desse negócio. Vou botar aqui. Interval Index Pairs. É porque, na realidade, aqui eu estou trabalhando com a estrutura simples, mas eu posso ter diferentes rótulos, entendeu? Eu, no final, eu vou dar um exemplo. Sim, não, a parte do dataset, a parte do data frame, de boa, eu entendi. O que eu fiquei na dúvida é o que é que esse método iterRows, ele realmente faz em termos práticos, linkando... Ele gera iterável. Oi? Ele retorna um iterável. Isso, então, ele é equivalente ao enumerate, né? Sim. Só que o que eu tô vendo aqui é que a classe dele é uma classe generator. Ou seja, tipo, é outra parada louca. Quer ver? Peraí, que eu vou mandar no chat aqui. Vá rodando aí que eu achei mó treta isso, porque tipo assim, ó. O generator, ele é uma estrutura um pouco melhor do que iterável, porque o acesso rapidinho. É uma coisa complicada o gerador, mas ele permite você pegar a informação por pacotes. Então, como o Pandas foi trabalhado para você trabalhar com conjuntos de dados e Big Data, muitas vezes você não tem memória suficiente para carregar todos os seus dados. Então, o gerador é uma estrutura um pouco mais eficiente. Entendi. Então seria provavelmente, assim, de uma forma bem leiga, um enumerate para o data frame com esse gerenciamento de memória. Porque ele trabalha igualzinho. Eu fiz aqui agora um forzinho aqui, criei um vetor, certo? E aqui eu mandei no chat, ó. Se eu dou um type df iterRows, ele está dando a classe generator, né? Aí eu criei um vetor aqui, certo? Bem vagabundo. 1, 2, 3, 4, 5. E dei um type nele. Beleza? Dei um enumerate nele. Tem um objetozinho bonitinho. Quando eu dou um type, ele tem um enumerate. Quando eu varro ele com o enumerate, ele me dá uma tupla. Ele me retorna uma tupla. Sendo que o primeiro elemento da tupla é essa indexação, né? E o segundo elemento é relacionado ao elemento do vetor mesmo. Então a gente pode ver, peraí, deixa eu colocar. Deixa eu fazer esse código direito aqui, velho. Peraí, %i, j, %i também, porque ficou meio estranho aqui. %, eu nem sei se tá pythonico aqui, mas foda-se, só quero que rode. Pronto, aqui, ó, em uma linha só. Então, uma vez que eu criei o vetor, certo? Eu rodo esse comando de baixo aqui, o for ij em enumerate vetor. Então eu estou printando o i e o j, certo? Certo. Então é basicamente isso que esse iterRows faz. Ou seja, ele dialoga com esse enumerate. A gente já tem um vetor, por exemplo, vai pegar a index dele e vai trabalhar em cima dele. Massa, velho. Não conhecia não, muito bom. E eu não sabia disso não, que ele gerenciava a memória melhor. Obrigadão, velho. O generator é uma estrutura bem eficiente. Uma analogia para entender isso é que, tipo assim, quando você tem um vetor... quando você tem um vetor de 1000 elementos, por exemplo, você carrega na memória esses 1000 elementos e você iria percorrendo esse vetor. O generator, ele guardaria aonde que você está no vetor e entregaria o próximo elemento. Certo. E uma analogia, pegando exemplo, um restaurante. Em um caso, o list normal, sem o generator, você faz um pedido no restaurante, ele ia trazer todos os pratos junto para você. Todo o seu pedido.
E usando o generator, é uma estrutura onde ia chegar um prato de cada vez, toda vez que ele fosse pronto. Entendeu? Sim, eu entendi aquele primeiro, que, tipo, ou seja, no caso, ele só vai ocupar memória com o próximo elemento para não dar aquele buffer overflow lá e deixar a máquina travada, não é isso? Isso. Eu posso te mandar um link que eu vi explicando muito bem o generator depois. Mas porque eu Beleza? estudei pouco essa estrutura, valeuzão. Bom, então aqui utilizando, eu posso criar novas colunas por simples atribuição. E se eu quiser derrubar uma coluna, remover, eu posso utilizar o comando drop. Agora, por padrão, as operações que você faz no data frame, elas não são, não sei o termo certo, se é mutáveis. O que eu quero dizer é que elas não se preservam. Então, por exemplo, se eu desse um drop, aqui eu fiz uma outra atribuição. Eu atribuí o meu data frame, o data frame sem a coluna total. Se eu não fizesse isso, ela continuaria. Entendeu? Porque como eu estou fazendo modificações nos meus dados, eu quero que a cada modificação eu mude a base. Eu perca. Entendeu? Não, velho. Oiei. Aí se conserva. Então eu posso fazer diferentes análises sem alterar meu conjunto. No Em caso, você não inglês a tem gente um chama negócio. disso de modificação in place. Tipo, o seu vetor não está sendo modificado. Você está criando um novo que vai reter aquilo, só que é um novo temporário, como se fosse ficasse no tempo. E aí, se você quiser colocar ele no seu vetor, você tem que atribuir de novo, ou usar um modificador da função que é in place igual a true, que o normal dele é false. Ah, Sacou? entendi. Obrigado, Daniel. Então, se eu quiser derrubar, agora já não foi porque eu já tinha eliminado, ele não reconheceu. Então, atribuí e eliminei. Bom, filtrando dados, normalmente a gente utiliza o lock, mas como a gente viu hoje, a gente poderia só passar os dados. Se eu quiser encontrar os Pokémon lendários, eu só preciso passar como função booleana. Isso aqui vai retornar os 65 Pokémon lendários. E, claro, eu poderia fazer alguma operação sobre qualquer coluna. Então, se eu quiser Pokémon com HP superior a 100, ele vai filtrando e retornando as informações associadas, respectivas. Então, para todas as linhas. Mas se eu quisesse, eu poderia restringir, fazer essa filtragem, por exemplo, fazer na hora aqui. Para Pokémon com HP maior do que 100, isso aqui vai retornar minha estrutura completa, mas o que me interessa nesses Pokémons é o ataque. Então, eu poderia chegar aqui e passar apenas o ataque. Então, aqui ele já selecionaria o ataque. Se quisesse passar a defesa também. E retornou a série porque era apenas um elemento, então isso aqui deve vir um outro angle. Isso. Tipo, eu acho que depois você botou ataque. Peraí. Pronto. Ah, sim. É porque eu esqueci de um colchetes. De um Para passar o colchete. vetor do que eu quero selecionar. Certo? Então eu posso filtrar as informações e ir compondo uma visualização. Análise. Quer falar alguma coisa, Lucas, Daniel? eu cheguei meio atrasado, não sei se você mostrou para a galera, mas eu acho que seria importante mostrar, assim, por exemplo, nesse caso, se a gente só colocasse DF, HP maior que 100, mostrar que, tipo, vai ser só a matriz de booleanos e tal, eu não sei se você mostrou isso aí. Eu comentei que é uma função booleana, então é retornar verdadeiro e falso.
e mediante esses índices verdadeiros que ia retornar a linha. Uhum. Beleza? Beleza. Bom, o que mais complexo que a gente pode fazer? Selecionar pokémons de um tipo Grass, Poison, com HP. Eu posso utilizar funções lógicas para compor minha função booleana, né? Então, aqui eu selecionei do tipo grama, veneno. Se é do tipo grama e do tipo veneno e tem um HP maior de 70, então eu vou compondo, restringindo, então 5. Se eu quiser também, eu posso buscar alguma informação textual com o método string. String contains, no caso aqui, eu estou procurando dentro do nome do Pokémon se o nome contém mega. Então aqui eu vou retornar todos os Pokémons com mega. E se eu passar, o símbolo de negação é o tio. A negação disso. Não, cadê? Aqui para baixo. Eu uso o tio para negar minha função booleana. Bom, uma das coisas mais úteis para extrair informação é reagrupar os dados. E o principal método é o group by. Então, o que o group by vai fazer? Ele vai pegar a coluna que você quer e reagrupar os elementos com base os rótulos daquela coluna. Para você visualizar, normalmente você utiliza um método de agregação. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou pedindo, dentre todo o meu conjunto de dados, para ele reagrupar com base no tipo do tipo do Pokémon e como critério de agregação, tirar a média. Então, ele vai tirar a média de todas as respectivas colunas, reagrupando os elementos de cada tipo. Beleza? Então, a média de HP, média de um Pokémon do tipo inseto, o ataque e defesa, todos os critérios. E aí entra aquela questão de análise, porque alguns, o seu critério de agregação não é... Você não pode fazer uma inferência, então não tem um significado de tirar a média de qual identificador do Pokémon. No limite, se ele é lendário ou não, dá para ter uma noção. Mas se você está trabalhando com variáveis categóricas, o que são variáveis categóricas? São variáveis como o tempo, tá nublado, ensolarado, chuvoso. Você não tem representação numérica. Bom, e aí eu poderia, aqui eu estou utilizando, reagrupando por tipos e como critério, utilizando pedindo para contar. E por fim eu peço para apenas retornar uma coluna para ter uma série. Então aqui ele vai me retornar quantos Pokémon de cada tipo eu tenho. Beleza? Então, você está vendo que com cada funcionalidade que eu estou passando do Pandas, você tem um poder de extrair, a partir de um conjunto de dados bruto, extrair significado, gerar novas informações. Por fim, se eu quiser salvar, eu posso utilizar o método toCSV. Então, se eu rodar aqui, ele vai já converter. Tem uma série de parâmetros que eu posso passar, mas eu quero mostrar. Já rodei. Quero mostrar na estrutura de pastas aqui que ele está salvo. Então, vou lá. Content. E ele gerou aqui o modifier. Ele já gerou uma tabelazinha que o Colab interpreta. Bom, esse é o básico que eu pensei em mostrar para hoje.
E pegando um pouquinho a lista de exercícios para fazer a interação, eu trouxe 3 ideias aqui para pensar, a gente fazer junto. Primeiro, como eu faria para ter todos os Pokémons com um ataque feroz 120. O que que não tá falando? Definitive Type, Numerate. É um gerador assim com range. Não entendi o que esse comando faz. Tá, o comando Group By, ele vai. Deixa eu explicar com a tela para o conjunto de dados. Ele seleciona uma coluna que você quer e ele vai reagrupar todos os elementos com base naquela coluna. Então, como eu coloquei tipo, é como se ele criasse uma tabela onde todos os elementos do tipo grama foram unificados. E para gerar uma visualização, você passa a média de todos os elementos que foram reagrupados. Então, aqui, se, por exemplo, eu tivesse passado grama, ele tiraria a média desses 4 elementos aqui. Tiraria a média do HP, ataque, defesa. Você passa um critério de agregação. Agora sim, ele não cria uma tabela. Se você só der o group by, ele não está criando várias tabelas. Ele cria um objeto diferente que a gente tem que usar um método para poder ver, né? Isso. Se eu tentar dar o print no group by, ele vai me dar um objeto só. E não as tabelas de cada um dos tipos. Eu achava que era assim antigamente. Eu achava que se eu desse o print, eu ia ter as várias tabelinhas já separadas. Mas a gente tem que iterar nelas ou fazer alguma coisa disso para conseguir ver. E por isso que você usa uma função de agregação. Mas, assim, porque quando eu comecei a usar, às vezes eu queria só ver, eu quero ver qual é o do tipo grama, por exemplo, eu quero coisas desse tipo. E só com o grupo by a gente não faz isso, a gente tem que usar mais um método que eu não lembro agora qual é. Tipo, usa o ponto grupo by, ponto, sem ser o min, outra função que faz essa meio que separação do... Uma forma de fazer... deixa eu pegar uma coisa aqui. Vou pegar... Vai... A gente está falando aqui... Type 1. Eu poderia passar uma função genérica de agregação aqui. Vamos isso aqui. Calma. Max. Eu tenho controle de selecionar, porque, como eu explico, se eu não mandar nada, ele retorna um objeto, como você falou. Cadê? Perdi. Group by Generic Data Frame. Porque ele transforma o elemento que você utiliza do grupo by como um índice. E você não consegue gerar uma visualização. Não tô conseguindo explicar direito, velho. Não, eu entendi. Eu acho que tem que explicar para o resto da galera. Eu dei uma olhada aqui. Eu não sei se o resto do pessoal entendeu o que eu estava falando. Porque, assim, quando usa o grupo by, realmente ele só retornou um objeto. O meu objetivo, no caso, era assim, eu queria ver, isso, eu acho que isso é importante, tipo, eu queria ver quais são todos os pokémons do tipo grama, quais são todos os pokémons de cada um dos tipos, entendeu? E aí, eu achava que só dando o grupo by sem o min no final, ou sem o max, ou sem o average, ou qualquer uma das funções, ele me retornaria esses grupos. Mas não. Eu não lembro como é que faz isso. Mas... Bota aquela interrogaçãozinho para ver quais são os métodos que tem disponíveis. Aquele help. Não. Tá aqui, ó. Using a mapper. Procede de coluna. Faz o seguinte para testar aí. Deixa eu ver.
Bota aí, cadê o df.group by? Coloca, sei lá, o nome de alguma variável para receber o group by. Assim? Isso. E aí depois dá um ponto groups na variável. Fazer o que na variável? var.groups. Groups? Isso. O que aconteceu? Deu erro. Não. Que não... Ponto groups, ponto keys. Isso é uma resposta que eu vi no Stack Overflow aqui. Vê aí. É porque aí eu acho que só vai dar a chave. Aí, não, Assim? depois do. Não. Depois do parênteses, ponto keys, chaves. Ah, Só não que é é um um método objeto. também. Calma. Na verdade, eu falei errado. O ponto groups não é um método. Você tira o parênteses do grupo e coloca no keys. Aí. Não, mas no keys tem. Ah, tá. Ele retornou um dicionário, certo, entendi. E se você. Do dicionário. Agora tira o keys, só para ver, porque antes eu tinha falado errado, eu tinha falado com parênteses. Ele vai retornar o index de cada elemento. Uhum, entendi. No caso, o endereço da linha. É porque ele cria uma nova tabela onde o rótulo é o que você utilizou para reagrupar. Uhum. Então, se eu quiser, isso é útil porque com o grupo by eu posso fazer criar uma estrutura com múltiplos rótulos. Então, por exemplo, eu mostrei isso mais para frente, mas se eu quisesse group by tipo 1 e 2, eu poderia. Mas aí, para gerar... Deixa eu ver... Vou botar aqui HP. Vamos ver o teste, porque já sai aqui. Cadê? Porra, esse zoom tá me quebrando. Ele ainda pede o método de agregação. Vou passar só o mapa. Eu acho que você tem que passar o HP depois do método. Não. Parênteses. Então, aqui, eu selecionei o HP, que ele criou um rótulo do tipo 1 e do tipo 2, cada um associado. Então, aqui eu tenho dois índices para cada elemento. E são 2 níveis de agrupamento, entendeu? Uhum. E para eu conseguir tabular, gerar uma tabela em apenas 2D, eu preciso dessa agregação. Senão, não conseguiria formatar. O que você queria que dentro aqui aparecesse por padrão, você conseguisse ver todos os elementos de cada um, né? Isso. Eu não sei se tem Não alguma forma. necessariamente por padrão, mas um jeito de fazer isso, entendeu? Eu achava antes que era por padrão. Isso foi uma coisa que eu errei bastante aí quando eu comecei a mexer no Pandas. O legal de você fazer essa abordagem aqui é que você tem uma liberdade de compor. Deixa eu ver. Vou colocar só esses 3 aqui. Eu poderia colocar por mim também. E para cada um eu escolho, para cada tipo eu consigo ter tanto o min e o max. Eu vejo quantos elementos tem de cada tipo. Cada combinação, no caso, né? Então, esse é o valor que nós temos aqui. Não sei se ficou mais confuso. Eu vou dar uma olhada. Eu também teve algum momento que eu pensei nisso, só que eu não fui a fundo em como fazer. Eu acho que como a gente mexe com... A gente está criando uma tabela com índices diferentes, baseado no reagrupamento, para você
Porra, é difícil. Você poderia criar uma outra tabela. Eu vejo algumas formas diferentes de fazer isso. Bom, continuando, vocês querem tentar? Como faria para ver se... Eu preciso de um help de novo aí, de Dan, aí, de alguém aí, que quando eu dou o DF Group by Type 1, ele não aparece que nem aparece aí no Jupyter, não. É a discussão que eu estava tendo com o Dan, que é justamente precisa de um método de agregação. Seja um min, um max, um count. Entendi. Deixa eu dar um count, então. Mas ele retorna o objeto, né, mano? No terminal, porque eu tô fazendo o terminal e tá retornando o objeto normal. Ele retorna o objeto, mas eu queria abrir o objeto. Aí quando eu dei um count, ele abriu. Eu travei nisso aqui. Eu falei, porra, será que eu tenho que dar alguma outra zorra aqui pra poder plotar? O count É foi. porque o que a gente viu, o group by, ele retorna a chave do agrupamento e todos os índices da informação para aquele agrupamento. Ele retorna só os índices. Então, quando eu uso uma função de agregação, como para cada grupo vai ter diferentes quantidades de dados, para você exibir, vira uma única linha quando agrego. Então, isso facilita um plot de uma tabela. Rapaz, eu tô boiando pra cacete aqui, ó. Mas vá falando aí, que uma hora... Diga aí, mano, você tá boiando no quê? Não, Vamos tipo discutir. assim, a gente tem um count, né? Aham. Quando eu dou aí o group by type 1, e Sim. aí ele retorna um objeto, aí eu dou um ponto count, certo? Qual é a relação desse ponto count com o group by? Ó, o group by, ele vai te retornar um objeto. E esse objeto, o que ele faz, na verdade, ele não faz a separação em vários grupos. Mas você pode usar métodos nesse objeto que vão te dar agregadores desse grupo. Quais são os métodos que tem? Tem média, tem máximo, tem mínimo, tem mediana, tem várias coisas assim. O Sim. count é um desses métodos que você pode aplicar no group by, que vai pegar cada um dos grupos. Por exemplo, você foi lá, aplicou o group by type 1. Então ele vai fingir, ele vai criar um objeto que tem lá quais são os pokémons do tipo grama, os pokémons do tipo veneno, os pokémons do tipo escuridão, sei lá. E aí você, quando dá um count, ele vai contar. Eu tô selecionando esses caras. Isso. Na verdade, você está só separando, mas você não está selecionando. Quando você dá o count, ele vai contar dentro de cada um desses grupos que ele separou, baseado nesse caso, você passou o type 1 para ele separar, ele vai contar quantos pokémons tem em cada um dos grupos, entendeu? Mais ou menos. Tá, Mano, porque quando eu dou tela? type 1 ele retorna, eu dou type 2 ele retorna, quando eu dou type 3 ele não retorna. Deixa eu abrir esse CSV aqui. Isso, abre o CSV que você vai entender. Type 1 é o tipo 1 do Pokémon. Quais são os tipos? Eu peguei aqui, mano. É uma coluna, isso. Mano. Aí tem a coluna elétrico, Ghost, Water, Dragon, Ground, Rock, tem vários assim. O Type 2 é Steel, Fly, não sei o que, são outros tipos de Pokémon. Entendi. E aí você tá separando por essa coluna, baseado nessa coluna. Isso é o que o Group By faz. Entendi, ou seja, eu caguei pro nome. É o quê? Eu caguei pro nome, em outras palavras. Estou ignorando o nome. Você pensou que o tipo era alguma... Eu pensei que o tipo era alguma porra do próprio Group By, mas não é não. Entendi agora. Mas assim, você não cagou pro nome. O nome vai estar lá, o resto das coisas vão estar todas lá ainda. Só vai estar separado pela coluna que você colocou. É só isso que ele faz. Como assim separado pela coluna que eu coloquei? Porque, por exemplo, se você colocar Group By Name e tivessem 2 Pikachus, ele ia criar um grupo com esses 2 Pikachus, um do tipo elétrico e o outro do tipo, sei lá, água. Agora, como no Type 1 a gente tem lá elétrico, fantasma, água, ele vai pegar, vai juntar todos do tipo elétrico, vai juntar todos do tipo fantasma, vai juntar todos do tipo água e vai fazer isso, entendeu? O que o Group By faz é separar... Agora eu entendi essa porra, não. E aí,
o método que você usou depois, por exemplo, o count, ele vai contar Quantos foram nessas agrupados? separações. Entendi. Isso, tipo, na separação que ele fez do fantasma, quantos tem lá dentro? Entendeu? Uhum. Entendi. E se eu dou o média, ele vai tirar a média dos caras que foram agrupados. Isso, ele vai te dizer, tipo assim, os elétricos, a média de HP é 85, porque ele vai somar, vai tirar a média de todos os que são do tipo elétrico. Uhum. Foi Entendi. o que eu fiz aqui embaixo. Cadê? Entendi. Porra, mão na roda isso aí, velho. Isso é muito bom, velho. Eu sou um lixo em Excel. Aí, sempre que me manda alguma coisa de Excel, eu jogo pro Python e começo a analisar lá com pandas, velho. O Group By é o que eu mais uso. De fuder. Milena também, Milena que formou recentemente, ela falou que ela não usava Excel e nada na Coeba, velho. Tipo, importava a planilha e saía abrindo lá feliz da vida. É isso que eu faço, velho. Bom, tinha pensado em 3 exercícios aqui para ver se fixar. Lucas, rapidinho, só falar aqui. Eu achei como é que faz aquele. Ver os elementos do grupo que eu estava falando. Tipo assim, ó, a gente pode usar aquele .groups.keys que eu falei lá no começo, que ele vai dizer quais são as chaves que a gente tem, né? E aí a gente pode usar um método que é o getGroup. Tipo, a nossa função .get, o nosso groupby.getGroup e dar o nome que a gente quer. Que aí ele vai te dizer quais são todos os elementos de lá de dentro. Deixa eu ver se eu entendi. Vou fazer aqui. Var. Isso. Passar tipo 1. Aqui. Get underline group. Group keys. A gente tinha pegado as chaves desse. Isso, ele vai te mostrar quais são os nomes que a gente tem. Aí depois você dá um var.getGroup ou var.groups.getGroup. Aí, em vez do keys, você usa o método getGroup. Get underline group. É isso? Deixa eu ver aqui o G. O meu G é o quê? Esse not found. Não, na verdade é sem o groups. É só o seu group by .getGroup. Aí. E aí você passa, por exemplo... Aí você passa uma daquelas vars que foram retornadas, por exemplo, Electric, ou qualquer uma dessas, entendeu? Dark, ou... Aí ele vai te mostrar todos os pokémons do tipo fogo. Na real, aí você tá descendo um nível, né? Como assim? É porque, tipo assim... Eu agora estou entendendo um pouco melhor como é a implementação do getGroup. Porque, no final, quando a gente viu as keys aqui, bora ser o groups. O que ele retorna? Ele tem cada chave com os respectivos índices da linha. Isso. Quando a gente usa o getGroups bug, por exemplo, é a mesma coisa de você descer para o type bug. E ele vai indexar justamente a tabela com essas linhas. Uhum. Sim, sim. Na real, o Group By ele só está mudando o sistema de rotulação da sua tabela. Porque se você olhar antes, a nossa tabela tinha o ID lá de 0 a 800. Uhum. E quando eu uso o Group By, ele vai utilizar a referência, os elementos únicos da coluna que a gente passou, ou das colunas que a gente passou, e criar os índices. Que é justamente o que a gente está vendo aqui. Entendeu? Como se o label parasse de ser o que a gente tinha colocado antes e passasse a ser o que a gente está colocando agora no Group By. Isso, é exatamente isso.
Uhum. Porque nesse exemplo aqui, com 2 tabelas, se eu for tentar, cada elemento aqui tem 2 índices. Então, esse aqui vai ser bug e electric. Dentro disso, teria todos os índices respectivos. Entendeu? Entendi. É isso mesmo. Integer index. Alguma dúvida? A gente vai descobrindo, né? Eu não conhecia esse get groups, não. Eu tive que usar para iterar entre os group bys. Uma vez, né? Normalmente eu utilizo o Pandas para visualizar, primeiramente, entender, tirar alguns insights e fazer splits para treinamento. Eu entender qual coluna seria útil aqui, se a gente quisesse treinar alguma rede neural para alguma coisa aqui. Sim. Onde que está a informação discriminante? Bom, vocês querem tentar o exercício aqui? Bora, acho bom. Alguma coisa não ficou clara? Quer ver algum outro ponto? Mas eu acho que você passou, assim, os conceitos chaves, entendeu? Eu fico tentando fazer exercício, presta atenção, aí acabo que eu fico perdido, entendeu? Então, em algumas horas aqui eu fiquei meio perdido, mas aí na explicação depois de vocês eu me localizei. Eu trabalho melhor, tipo, fazendo, fumaçando, interagindo, do que fazendo o exercício agora com o streaming correndo, entendeu? Não sei a galera aí. Então, mano. Mas eu acho que é bom, mano, colocar pra galera fazer também pra poder tirar dúvida, entendeu? Mas quem é que tá com dúvida? Mas aí, porque tem dúvida que só aparece quando vai ter que fazer. Gabi vai precisar sair. Já tá ficando tarde também. Eu concordo, entendeu? Tipo, que tem que fazer exercício, entendeu? Tipo, a gente tem que exercitar, que não vai aprender por osmose, assistindo, ouvindo e olhando pra televisão. Eu acho que tem que exercitar mesmo, entendeu? Só que a gente tem que ver qual é o melhor momento pra gente exercitar. Os próximos passos. Eu mandei o material auxiliar lá em cima, na apresentação, que é muito mais detalhado, mas um curso que eu recomendo muito é do Cago. Tem um curso de Pandas, onde ele vai passo a passo, com um tutorial explicativo, e já tem um notebook para cada tópico. Então, eu poderia aqui, só para a parte de index, seleção e atribuição, ele tem uma explicação e tem um notebookzinho com exercícios, com testes unitários para saber se você acertou ou não, com dicas e solução. É bem completinho, você vê bem mais em profundidade. E a outra coisa que eu coloquei foi 2 sheets. O que eu coloquei nos slides, eu coloquei um outro do próprio PyData, que sintetiza tudo que foi falado e um pouco mais. Massa. Marcos falou aqui que acredita que muita gente está meio perdida. É isso, Marcos, mas se a pessoa que está perdida não falar que está perdida, a gente está pensando que ela está achada, entendeu? Exatamente. Enquanto não, ninguém está perguntando nada, tá todo mundo entendendo e fazendo. Eu acho que eu entendi mais ou menos o ponto que o Man tá falando. É mais ou menos se é melhor explicar aquela teoria e já exercitar um pouco ela junto com a galera para tirar as dúvidas ali tópico a tópico, ou deixar realmente para fazer todos no final, onde quem teve dúvida talvez antes pode não ter achado que teve dúvida, e na hora de fazer aqui vai ter dúvida porque nem sequer exercitou de alguma forma
antes. É exatamente isso aí. Não, as dúvidas durante a minha explicação permitem justamente identificar os deslizes que eu dou, às vezes, e explicar melhor um ponto que não tenha ficado claro. Agora eu coloco 3 exercícios no final, que com tudo, se eu expliquei bem, com tudo que foi apresentado, você consegue fazer todos, entendeu? E eu busco deixar indicações de como se aprofundar, onde tem mais exercício, nas próximas etapas. Claro que, pelo tempo que a gente tem aqui, é meio que uma apresentação e para fornecer um kit básico. Para quando a pessoa for estudar, isso eu já ouvi falar, não, é mais ou menos assim que funciona. Já ter um primeiro contato. Sim, é isso, Lucas. É porque assim, tipo, cada pessoa ela vai. Eu concordo com você. Mas, tipo assim, cada pessoa ela vai ter um olhar para um exercício, para uma função, porque cada um tem já uma experiência de alguma coisa que viu antes. Então, por exemplo, alguém pode ver aí um slice e, pô, isso aí me lembra de MATLAB, já viajar nesse aspecto e experimentar alguma coisa no próprio exercício, na própria construção do conteúdo. Que nem como eu fiquei aqui, tipo, meia hora viajando nesse lance do enumerate, tá ligado? Porque entender hoje uma estrutura de dados, para mim, né, para o meu desenvolvimento, né, quanto um programador em informação, é muito mais construtivo para mim entender a estrutura de dados, o que é que aquela função, aquele método tá me cuspindo, do que necessariamente eu terminar e fazer exercício e achar que eu já sei, por exemplo, entendeu? Enfim, você já me conhece, enfim, vocês sabem, a gente já trabalhou junto vários anos, enfim. Você sabe que eu sou nojento, eu sou chato, então quando eu implico com o negócio, eu vou naquele negócio ali até o quinto dos infernos, até o final, pra entender que porra é aquela daquela dúvida, entendeu? E aí, às vezes, eu também não posso encher seu saco. Se a gente pensar num modelo onde as pessoas possam estudar, talvez tenha esse tempo pra gente discutir. Então, por exemplo, que eu até comecei postando no chat aqui, que aquele método, né, o iter rows, ele realmente retorna uma tupla, ele cospe uma tupla. Então ele é exatamente a mesma coisa do enumerate, por exemplo, entendeu? Tipo assim, e o enumerate também é um gerador, sacou? Assim como o range, eu fui pesquisar. O enumerate é um gerador, o range é um gerador, e esse interrows também é um gerador. Então assim, a gente entendeu o que é um gerador. Tipo assim, para mim, entender o que é um gerador profundamente, como você falou que ia me passar um material sobre, é muito melhor do que eu simplesmente fazer os exercícios, entendeu? Nesse momento. E aí depois eu vou fazer os exercícios, quando essas dúvidas mais básicas estão sanadas, entendeu? Entendi. Eu acho que seria interessante se a gente deixar os exercícios aí disponíveis e aí, no próximo encontro a gente revisa para ver se alguém teve alguma dúvida, teve alguma solução, porque eu concordo, tentar fazer o exercício aqui, não sei se é a melhor opção, porque também tá muito fresco, eu vi aqui quais são as funções, eu vou aplicar, então talvez se eu fizer daqui a 2, 3 dias, eu vou ter que pensar mais, procurar mais formas e aí talvez surjam dúvidas. Então, se a gente puder, no início de cada encontro, sei lá, dar uma passada nos exercícios da semana anterior, eu acho que seria mais útil, assim, pra galera praticar do que tentar fazer aqui agora, quando tá tudo fresco. Entendi. Eu não sei se eu concordo com vocês. Espera. Porque, assim, por exemplo, das outras vezes que a gente estava tentando fazer no final da aula, ainda assim a galera, tava todo mundo se batendo bastante, tinha que discutir, falar, eu acho que assim, ela olhava e tal. E eu acho que isso é uma aplicação que a gente faz no finalzinho que dá meio que uma colada no que a gente viu. Eu acho que também seria bom ter coisa para depois, cada um procurar e tal, mas, na minha opinião, seria bom os exercícios no final para a gente dar uma revisada no que acabou de ser visto. A aplicação e tal. Então, eu não pensei em uma lista de exercícios, algo que fosse retomado mais para frente. Primeiramente, todo o material já está disponível. Certo? Então, a qualquer momento pode pegar. Eu até mostrei os links que eu estou apresentando no Colab, todo mundo pode copiar e testar no mesmo tempo da aula. Esses exercícios aqui, eles são de fixação para o conteúdo. E eu busco passar um complementar que a qualquer momento pode ser tirado dúvida, entendeu? O esquema
que eu acho, eu vislumbro um pouco mais para frente, quando a gente vai falando de projetos, aplicações mais práticas, a gente pode tirar alguns dias para cada um apresentar o que conseguiu produzir. Eu pensei em passar um exercício para todo mundo trabalhar ao mesmo tempo, ter diferentes interações, cada um ir pelo caminho que achar melhor e dar um retorno, entendeu? Eu não elaborei uma lista de exercícios para dizer, essa semana é isso aqui de Python, faça quando tiver tempo e a gente vai corrigir na semana seguinte. É uma coisa a se pensar, mas... Ó, a gente perdeu 10 minutos hoje esperando os atrasados, É verdade. certo? A gente podia estar 10 minutos discutindo os exercícios da última semana. Entendeu? Por exemplo. Pode ser. Eu também acho foda um pouco o pessoal se atrasar, mas... Velho, eu acho que quem chegou no horário tá sendo penalizado, tipo, por quem tá se Concordo. atrasando, entendeu? E, tipo, acontece todo mundo se atrasar e tal, então tá sendo gravado, depois aquela pessoa pega, entendeu? Mas, assim, a gente esperar, considerando que vai ter atraso, enfim, entendeu, bem? Uhum. Tipo, acho que a gente pode aproveitar esse tempo, e esse tempo de tirar dúvida e tudo. Eu cheguei atrasado também, tipo, cheguei 1 minuto e meio atrasado, uma coisa assim. Só que eu já sabia que ia ficar esperando atrasado, entendeu? Aí é foda, aí já vai dar 9h30. Eu acho que a discussão é o principal para a gente aprender. Eu já tinha até conversado isso com o antes. Eu acho que a gente tem que discutir os exercícios depois. Não só os exercícios, mas o que foi feito. Até porque, assim, eu conversei isso até com Carolina, eu acho, Carolina, que eu tinha entendido, tipo assim, porque ela falou que como foi muita gente, acabou sendo uma aula, que a proposta inicial era um grupo realmente de estudos para a gente discutir, cada um falar o que aprendeu, e coisas desse tipo. E eu acho que a discussão é a parte mais importante. Eu concordo com o Man que a gente, tipo assim, essa parte de ter um tempo para a gente discutir, falar sobre as funções e tudo. Agora, eu ainda acho que um momentinho para fazer esses exercícios no final é uma fixaçãozinha das poucas coisas que a gente viu, que é útil, bem útil, eu acho. Ó, uma coisa que a gente podia testar, né? Porque assim, a gente tá fazendo um grupo de estudo, né? Baseado, assim, tentando focar em aprendizagem, certo? Só que a gente está fazendo isso, a gente está focando em aprendizagem, querendo focar em aprendizagem, usando o método de ensino. Qual é a diferença entre essas duas coisas? A gente está reproduzindo o que a gente aprendeu a vida inteira, que é alguém que tem mais experiência que a gente, está passando as coisas e a gente fica ali de forma passiva, assistindo, certo? Beleza. Se a gente quer focar no aprendizado, existem métodos para isso. Então, por exemplo, uma possibilidade seria uma sala de aula invertida. De modo que, por exemplo, esse material que o Lucas passou está sensacional, certo? Do Google aqui, do Colab. Se isso fosse passado para a gente antes, para a gente estudar, né? Pesquisar e tudo mais por conta própria. Porque assim, tem muito material em português. Então, se fosse um conhecimento extremamente restrito, que só tivesse em chinês ou russo, podia até complicar. Aliás, nem tanto, porque com tradutor hoje em dia eu estou acessando sites russos de boa em português, velho, com o Google Translate. E a gente só vim pra cá pra praticar e tirar dúvida, entendeu? Então, assim, o conceito de sala de aula invertida é esse: a gente estuda e vem tirar dúvida com as pessoas que já sabem mais que a gente ou já tem mais experiência na área também, sacou? Porque, assim, se já tá se apresentando as bibliotecas básicas, então já tá criando esse campo para a gente poder trabalhar. Só que assim, depois que apresentar todas as coisas básicas, vai apresentar o quê, entendeu? Falando um pouco disso, eu vou só retomar um slidezinho aqui para tocar nesse assunto. Deixa eu compartilhar, que eu acho que ele não está indo. Tá. Eu falei um pouco na última semana, mas no curso está retomar a ideia que eu e Karine pensamos, mas isso aqui é uma construção coletiva, tá? A gente pensou um plano progressivo, onde
a gente vai trabalhar em módulos. O primeiro módulo seria de preparar o terreno. Então, a gente pensou em gestão de pacotes, Jupyter, Notebook, Colab, Pipe ou Condas. Os pacotes básicos, que é o que a gente viu uma parte na semana passada, de NumPy e hoje em Pandas. E aí a gente vai, uma vez que esse é o kit básico, agora a gente vai entrar na parte do Machine Learning. Vai ter um pequeno parêntese sobre tratamento de dados na semana que vem e ver 3 técnicas bem básicas do campo. Então, vai ter uma regressão linear para entender um pouquinho o algoritmo de regressão, como funciona, o algoritmo de classificação e de agrupamento, clustering. Dado essa pincelada sobre 3 problemas de machine learning, o próximo passo é uma parte prática, que aí o método que a gente pensou foi essa que você comentou, mano, invertida, que a gente vai selecionar uma competição, um problema, onde todo mundo tem o mesmo ponto de chegada e liberdade para escolher como solucionar. Então, vai ser um problema de regressão, um problema de classificação, e aí não vai ser uma coisa expositiva. A gente vai dar um tempo e vai ser um encontro para discutir o que cada um fez, apresentar resultados e daí gerar conhecimento, entendeu? Eu vou mostrar 3 métodos, mas cada um tem liberdade de pesquisar N outros e testar. Esse é o programa que a gente pensou para essa primeira fase, que a gente está construindo. Todo o material está disponível de todos esses assuntos, mas a gente está trabalhando toda semana para refinar e depois pensar as próximas etapas. Que é aí, dando esse background de Machine Learning, a gente pode ir crescendo e ir para Deep Learning. E aí eu estava estruturando em 2 momentos, seguindo esse modelo de fornecer um pouco o básico para a pessoa se virar, e aí a gente, para quem nunca teve contato, e para quem teve, criar uma autonomia e discutir. Que eu concordo com o Daniel que é onde tem o maior valor, não é na exposição, que na maioria das vezes é bem introdutória, e sim na interação que vem depois. Eu não sei, deixa a galera opinar. Eu entendi. Deixa a galera opinar aí. Minha opinião, eu já falei bastante na última aula e tudo, assim, eu acho que não é, nem só a questão da exposição ser inicial, é porque, assim, eu, pelo menos, o que eu aprendi de verdade até hoje foi coisa que eu estava metendo mão e fazendo, sabe? Eu acho que o tempo é bem mais bem aproveitado se a gente chega já tendo estudado, por exemplo, essa ideia de manji. Eu sei que já está no Git, já está disponível para todo mundo, as próximas coisas e tal, mas se o combinado fosse a galera chegar aqui já tendo lido e rodado o Colab e tudo, para fazer e tirar dúvida, eu acho que seria mais produtivo o tempo que a gente teria junto. E deixa a galera falar também, que tem 17 pessoas e 5 falando, 6. Esse Péricles Oliveira aqui é um boot, é? Eu acho que é, velho. Acho que é um robô aí, que ele não fala porra nenhuma. César Augusto também, acho que é um robô. É um boot que não fala nada aí. Tem 2 Daniel. Se for votação, tem que derrubar um desses aqui. Tem 2. Descobriu meu esquema. É periculoso. Péricles deu boa noite. Depois de 5 encontros, ele escreveu uma coisa no chat aqui agora. Alô, vocês me ouvem? Pô, finalmente tá com saudade dessa voz. Boa noite, galera. Eu acho que é interessante essas duas. Eu só ouvi eu tava saindo aqui da frente do computador, mas agora ouvindo essas duas posições aí, eu acho que o nome grupo de estudos dá essa ideia de comentar, né? A ideia que tá aparecendo, assistir os outros 2 encontros, e esse agora também, e é uma capacitação, parece, sabe? Então, mas é uma capacitação pré-grupo de estudos. O grupo de estudos talvez venha pós-capacitação, na qual as pessoas já estão
envolvida com conhecimento. Acho que é isso que é o projeto de Lucas, né? Sendo assim, tá show, né? Eu pensei assim porque A sem maioria concorda. pessoas. Ana Paula concorda, Rafael concorda. Mas calma aí, concorda com o quê? Isso que eu Com, não. com esse modelo de fazer essa introdução e depois mudar o formato. Não é isso, galera? Exato. Sim, sim, nivelar é importante, pronto. Massa. Então, show. Aí a gente vai ter esses encontros, o próximo é tratamento de dados, e depois a gente vai vir com machine learning, o basicão. Massa. Eu não manjo nada disso aí, a gente vai aprender junto. E tem tudo no Git também, quem já quiser se adiantar para já vir logo cheio de pergunta, já pode também, não é isso? Massa. Isso. Tá no meu Git aqui. E depois que passar por essas aulas, a gente vai ter a primeira parte full prática de discussão. A gente está selecionando ainda qual vai ser. Estou vendo se eu faço uma competição particular na plataforma Kaggle, para todo mundo poder se inscrever, ver o que o outro está fazendo e ter um acompanhamento melhor. E aí a gente vê, tipo, falando um pouco, eu, particularmente, minha ideia inicialmente com a Karine era fazer um grupo de estudos focado em redes neurais e testar cada um pegar um canto, uma arquitetura, estudar, pensar em alguma aplicação e trazendo isso para o grupo. Só que pensando nesse modelo, vendo a complexidade e os requisitos que precisa mexer com essa parte, a gente pensa, pô, eu preciso que a pessoa já tenha um conhecimento de Python, que já sabe mexer com tais bibliotecas, que já saiba ter um tratamento de dados e tenha uma noção dos problemas de machine learning. Pô, é uma carga de requisitos elevadas, então a gente tem que dar pelo menos um termo, não uma capacitação, mas um fundamento. E eu tentei, a gente tem buscado aliar um pouco expositivo, prático e desenvolver autonomia. Que a maior parte disso, a gente já teve alguns trabalhos, pelo menos eu e Karine, mas Então problemas bem pronto. específicos. Então ficou assim, né? Tipo, a gente faz esses, e aí a galera que tá vendo as ferramentas pela primeira vez, tipo, o Pandas eu acabei de instalar, velho. Tipo, eu instalei agora para poder rodar, não conheço nada. Python eu já mexi um pouquinho. Então, assim, a gente faz os exercícios, ou então, pelo menos, já executa os comandos que você apresentou para a gente se familiarizar com a biblioteca. E aí, no próximo encontro, a gente já fala do que foi passado nesse, beleza? Porque se a gente deixar também para exercitar tudo de uma vez só, depois que terminar todas as aulas, vai ficar puxado, entendeu? Então, acho que a Uhum. gente tem que ter realmente um ritmo aí no meio da semana de pelo menos dar os comandos e ver as respostas, entendeu? Para já deixar o ambiente pré-configurado. Porque demora Beleza. instalando biblioteca, nananã, aprendendo como é que usa, né? Eu vou passar isso para a Karine, a próxima semana é ela que vai dar aula, mas de antemão a gente aproveita o início enquanto a galera está chegando, ou mesmo depois da aula, a apresentação, para tirar dúvida. Não ficar uma coisa de esses 10, 15 minutos de atraso finalizando quem chegou na hora. Bom?